Alô, amigas, amigos, torcedores em geral. Bem-vindos ao canal Muda Futebol Brasileiro. O tema de hoje é o resumão, do Brasileirão barra Estrangeirão da quarta rodada, Começando com o Ceará e Vasco, O Ceará meteu 2-0. Tem jogado bem o Ceará, Pedro Raul metendo gol direto, fez dois e, e o Verratti descontou, Mas o time do Vasco está muito desarrumado, cara. Muita, sabe, tem que precisar esse conjunto melhorar. Não tem a sintonia boa entre defesa, meio-campo e ataque. O Verratti está salvando com os gols deles aí, mas não está dando, É torcer pro Coutinho, não se machucar, porque o Coutinho é muito importante, é um 10 importantíssimo aí para o Vasco, armador, finalizador, muito bom de bola. E torcer para o Verratti não se machucar, Porque hoje em dia é lesão, muitos jogos, e não tem quem substituir, revezar com ele, então o cara já tem uma certa idade, Então é torcer que o Verratti não se machuque aí para o Vasco não ter mais dificuldade, Precisa muito do Coutinho e do Verratti. Outro jogo foi Botafogo e São Paulo. 2-2, jogo bom, jogo aberto, trocando ataques, Jogo muito aberto, muito dinâmico. Gostei muito do jogo, O Savarino jogando uma bola, Ferreirinha também está numa fase que está liso, tá com moral, fazendo as coisas porque está com moral, que São Paulo está precisando de alguém assim. E o Savarino pelo Botafogo também faz um partidaço, um golaço e teve outras chances. Jogo muito bom. Agora, o Zubeldia, mais uma vez, com o jogo na frente, cedeu empate, São Paulo com 4 empates, aí, 4 jogos, 4 empates. Aí vamos para o Mirassol, que eu havia falado nas duas outras últimas rodadas, que o Mirassol vem ganhando uma consistência. Pô, fez um partidaço. O Mirassol, um jogo muito bom, equilibrado agora, em cima de um Grêmio que está numa fragilidade enorme, O Flamengo, se tivesse apertado no jogo contra o Grêmio, talvez desse de 4 de 5, como fez o Mirassol. Mas o Flamengo deu uma dosada, Jogando fora, uma sequência grande aí de jogos, Pela frente. Eu acho que o Flamengo tirou um pouquinho o pé. Mas o Mirassol, todo mundo, antes de começar o campeonato, quem vai cair? Mirassol e mais quem? Não está parecendo isso não, pode ser que ainda mude, Já tenha chegado no teto e os outros times de repente melhorando, mas o Mirassol, uma grata surpresa. Sport Bragantino, O Sport também tem feito bons jogos, mas o Bragantino, como eu falei também, está num crescimento. É um timinho enjoado, entendeu? Um timinho rápido e bons jogadores. Juninho Capixaba aí fazendo ótimas partidas, Fez o gol da vitória. Então é para se observar bem aí o Bragantino, Corinthians e Fluminense. Na minha opinião, um joguinho para 0-0, O Corinthians mal, mal. E o Fluminense também não estava encaixando legal, não, Mas veio aquele chute milagroso lá do lateral lá que tomou o remedinho, Tomou o remedinho, acertou aquela. Com a perna não dominante dele, um chute de bate pronto, bola quicando, quer dizer, uma bola difícil de acertar, mas foi feliz, E depois um pênalti bobo, que o cara cometeu e o Arias fazendo o segundo gol, Aí acabou sendo merecida a vitória do Fluminense pela apatia do Corinthians, está triste, Aí vamos para o Inter e Palmeiras, um jogaço, O Inter jogando em casa, o Palmeiras muito consistente, foi um jogo bom, disputado. O Everton, fez grandes defesas para segurar o placar, foi merecida, São dois times que vão brigar lá em cima, mas o Palmeiras sendo o Palmeiras consistente, É impressionante esse time comandado pelo Abel, que, pô, entra ano, sai ano, é um time consistente, Aí vamos ao Flamengo e Juventude. O amasso do Flamengo. Ah, mas é o Juventude, é não sei o quê, mas a Juventude estava lá em terceiro. Se ganha, é ele que estaria na frente. Mas o Flamengo acertou, fez logo gol no início, que aí dá tranquilidade, aí fica mais fácil,
toque de bola, uma marcação boa e impressionante no segundo tempo. O Flamengo só tocando de primeira, era um deslocamento de um, era um envolvimento, tá comigo, não tá mais comigo, uma coisa assim que eu fiquei muito feliz, cara, em ver esse futebol do Flamengo. E outra coisa, quando era para de repente segurar 4-0, né, vamos dar uma relaxada, aí faz as substituições. Aí os caras que entram com uma vontade grande que manteve toda essa supremacia do Flamengo do decorrer do tempo, né? O Flamengo jogou até o último minuto com aquela intensidade, com aquela vontade. Isso aí é respeitar o adversário, eles ficar tocando bolinha, fazendo gracinha, não, parte para dentro, que aí você respeita o adversário e o torcedor que está na arquibancada que quer ver é isso mesmo, né? Tá pagando caro, então quer ver show, né? Aí vamos para o Santos e Atlético Mineiro. O Santos com futebol legal, né? Assim, para frente, jogando muito bem. E o Atlético Mineiro tá brabo esse ano pro Atlético, hein? O Cuca, né, chegando, eu falei, vai fazer bom trabalho, que sempre o Cuca faz bons trabalhos, mas o Atlético tá devendo, né? Porque foi um jogo assim que o Atlético quase não criou, entendeu? Não pressionou, alguma coisa, não sei, né? Está acontecendo alguma coisa com o Atlético que não está encaixando, né? Vamos agora para o Vitória e Fortaleza, né? Um jogo assim que eu não vi muita emoção, né? O Fortaleza, não sei o que está havendo com o Fortaleza, né? O Vitória tem jogado, assim, estava em último, né? Mas melhorou nessas duas últimas rodadas, né? Tem o Mateuzinho, que esse moleque joga, né? Fez um golaço, uma bola difícil, cruzada, né? Tava 1-1, e o Mateuzinho fez a virada. E o Fortaleza, né, tem um plantel que acho que daria para estar jogando melhor, né? Mas vamos aguardar, tá? Tá no início, né? Vamos aguardar. Agora, não no início de trabalho, né? Que Fortaleza já vem ali naquela tomada com o mesmo técnico já há muito tempo. E vamos chegar no jogaço, né? Do Cruzeiro contra o Bahia. Jogaço que eu falo porque o Cruzeiro, absurdo, cara, a pressão que o Cruzeiro exerceu em cima do Bahia. O Bahia não chutava, não conseguia trocar 3, 4 passes, e o Cruzeiro amassando. Mas uma coisa assim que há muito eu não vejo, né? Uma coisa assim do Cruzeiro, que mudança, né? Agora, tirar o chapéu pro Léo Jardim, né? Que antes do jogo contra o São Paulo, ele falou que o Gabigol não se encaixaria para o tipo de jogo, né? Que ele queria, ele queria uma marcação forte. Jogar contra o São Paulo no Morumbi é complicado. Então ele falou, né, que possivelmente não entraria, né? Não jogaria com Dudu, Gabigol e o Matheus Pereira, né? O Matheus Pereira ele conseguiu manter, que é o cara da criatividade, mas você viu, né? Ele tá dando certo. Que o Cruzeiro estava mal pra caramba, jogando mal, de repente fez essa partida aí que aí o Bahia jogou mal, mas será que o Bahia jogou mal ou o Cruzeiro que não deixou o Bahia jogar, né? Porque a marcação que foi implantada ali, um absurdo. Cruzeiro amassou. E o Gabigol. Olha, o Gabigol vai perder espaço, vai tirar o moleque Caio Jorge, né, que está fazendo gol aí, está jogando muito. Ainda tem, ó, tem o Dineno e o Lautaro Dias voltando. Quer dizer, se quiser um 9 mesmo lá, e esses caras batalham esse Lautaro Dias, ele se entrega também o tempo todo. É impressionante. Aí, Gabigol, mais 2 jogos barrados, aí o que vai acontecer? Vai fazer biquinho? Eu tenho uma ideia boa pro Gabigol, né? Não completar os 6 ou 7 jogos, é isso o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, o dono do Cruzeiro já falou que fez contratações equivocadas, né? Uma solução seria o quê? O Gabigol ir para o Santos, emprestado. Cruzeiro paga metade do salário, Santos paga a outra metade. Acho que Gabigol lá, né, foi onde surgiu, onde teve o nomezinho lá feito, né? Era um cara que fazia muito gol. E é uma solução, porque eu acho que no Cruzeiro, esse técnico aí não joga nome, não. Vai jogar quem estiver performando. O cara ali está para trabalhar, quer ganhar, meu irmão, quer fazer um bom trabalho. Então vai ficar escalando nome? Não existe isso mais no futebol, entendeu? Tem que colocar quem está jogando, quem está performando.
E Gabigol, infelizmente, há 2 anos aí que não é mais aquele Gabigol, né? Vamos falar agora da classificação. Flamengo em primeiro, junto com o Palmeiras, mas abriu um saldo de gols importante, né? Está com saldo de 9 contra um saldo de 4 do Palmeiras, né? Gols marcados 11, Palmeiras 5, né? E lá atrás, embaixo na tabela, uma preocupação, porque Grêmio está em 17º, Bahia em 18º, Atlético Mineiro em 19º, e o Sport em 20º, né? O Sport também é um time que subiu, estando ali não é muita surpresa, não. Agora, tem 3 grandes ali, né? O Bahia hoje em dia, né? Com a SAF lá, então, pô, tem um elenco legal, o Rogério Ceni fazendo um bom trabalho, não estou entendendo o que está acontecendo com o Bahia, né? O Grêmio não, o Grêmio está esfacelado. E o São Paulo vem ali em 16º, né? Na entrada ali do Z4, com 4 pontos, tem outros times também com 4 pontos, mas tem uma vitória. O São Paulo tem vitória nenhuma, 4 empates. Então é complicado, porque está no início, mas daqui a pouco está na 10ª rodada e está por ali pela zona, e quando o time grande está ali, sabe como é que é a cobrança, né? Aí fica pior. E agora fazendo aquele resumo do Brasileirão barra Estrangeirão, falando dos gols, né? Nesse jogo teve 30 gols. E sabe quantos de estrangeiro? 9. Isso dá 30% dos gols do Brasileirão barra Estrangeirão feito por estrangeiros, né? Flamengo 3, né? Com Arrascaeta, Plata e Pulgar. O Vasco 1 com Verratti. O Grêmio 1 com Brett White. O Flu com John Aires 1. O Palmeiras 1 com Facundo Torres. Santos 1 com Barreal. Cruzeiro 1 com Lucas Romero, né? Teve 9 gols a mais, né? Na rodada anterior foram 21 gols, com 7, né? 33,3%. E nesse foi 30%, que ainda é uma taxa alta, né? Pelo número de estrangeiros que está jogando, né? Dividindo pelo plantel aí, que dá mais ou menos 22,8% de estrangeiros. E eles com 30% de gol, 33, 30 nessa faixa. Quer dizer, cadê os jogadores brasileiros, né? Fica difícil a seleção, porque quem está fazendo a bronca aqui são os estrangeiros, né? Cadê os jogadores brasileiros aí? Vamos lá, base. É a base dos times aí, dos clubes, que tem que trabalhar para formar jogador. Começar a trabalhar mais isso, né? E aí, o que achou do vídeo? Gostou? Então se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like e sua opinião, que é muito importante, ok? Até o próximo vídeo.